beleza? A gente está aqui no Pod Atitude, o podcast do Ministério Atitude da Primeira Igreja Batista do Pará. A gente tem aqui o pastor André e o Arnold para a gente trocar uma ideia sobre o que aconteceu durante a semana, notícias, assuntos específicos, teológicos, tira dúvida. Para quem já acompanha o Instagram do Ministério Atitude, a gente tem o semanário Gotas de Teologia. E a gente vai perguntar para quem idealizou isso, que é o pastor André, claro, por que desse nome? Vamos lá. O Gotas de Teologia, na verdade, é um projeto que, pela graça e misericórdia do Senhor, agora está dando certo. Eu creio que nós temos conseguido abençoar irmãos da nossa igreja e até pessoas de fora da igreja, mas ele é uma ideia antiga. Ele teve uma versão, eu acho que em 2019, ou no máximo início de 2020, uma versão meio improvisada, chegou até a ser postado, mas depois não consegui dar continuidade. E graças ao incentivo aqui do Negídio, no final do ano passado, eu já estava com a ideia de produzir algum conteúdo a mais, especialmente para a internet, para tentar ajudar, apoiar nossos irmãos e também aqueles que entrassem em contato com esse conteúdo. E, conversando com o Negídio, no final do ano passado, ele me encorajou, dizendo que não, dá pra gente fazer, dá pra gravar vários só num dia, dá pra gravar 10 em um dia, tudo conversa fiada, a gente grava 4 sai morto. Mas eu fui encorajado e também nós iniciamos o Gotas. Mas por que Gotas de Teologia? Neste início aqui do podcast, a gente vai, digamos assim, ambientar você que está nos ouvindo, o que a gente está trabalhando. Por que Gotas de Teologia? Gotas de Teologia é no sentido de que são conteúdos curtos, em que você comunica verdades bíblicas que às vezes as pessoas não sabem, podem ser edificadas. A palavra de Deus nunca volta vazia, sempre vai edificar. E nós temos o privilégio de estarmos em uma igreja bíblica, em que nós somos constantemente expostos a bom conteúdo bíblico, e a ideia é que nós possamos também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas na internet. Às vezes é um ponto específico que toca o coração da pessoa, algum problema que ela está passando. Então, essa é a utilidade do Gotas. O podcast é uma ideia tão antiga quanto o Gotas, só que nunca também foi para frente. Estamos aqui, pela graça do Senhor, tentando gravar o primeiro piloto. A ideia é a mesma, trazer uma mensagem bíblica sobre questões atuais, tocar os nossos ouvintes com a palavra do Senhor. Só que aqui o tempo é um pouco mais estendido, a gente está um pouco mais à vontade, é muito provável que fique um pouco mais descontraído em alguns momentos, e em tempos também nós vamos falar sério. Então, foi mais ou menos assim que surgiu esse projeto. Como o Negídio me encorajou a fazer, aí eu disse, tá bom, tu quer fazer? Tu quer me encorajar? Então vem junto. Então agora o Negídio está no projeto conosco, e nós temos também, claro, não poderíamos não ter o Arnold aqui, nosso irmão querido que tem nos apoiado no Ministério Atitude, e a ideia é que a gente vá desenvolvendo, às vezes venha talvez trazer alguém aqui para compartilhar também conosco, mas essa era a introdução quanto ao Gotas de Teologia. Mas fala aí, Arnold, fala aí alguma coisa para nós. Eu acho bacana essa questão do Gotas, né, que como a gente brinca, parece que são assuntos assim muito batidos para nós, né? Na verdade, alguns deles até são. A gente ouve sábado após sábado. Domingo após domingo. Domingo após domingo. Então, pra gente é uma coisa assim, mais do mesmo. Mas eu acho que o pensamento válido e que tem, assim, me motivado. Às vezes eu converso com outras pessoas e falo que eu acho isso talvez dos diferenciais do projeto. É que isso visa alcançar pessoas que, ouvindo aquilo que para nós é algo mais do mesmo, entre aspas, mas para aquela pessoa é um diferencial. Eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a ter contato com a teologia reformada, que às vezes eu via coisas que para mim era assim, inventar a roda, né? Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre aquilo, mas naquele momento eu estava ouvindo, e eu imagino, poxa, você numa igreja muitas vezes rasa, muitas vezes com dificuldade, e você é confrontado, você fica, epa, a vida é mais do que aquilo que eu estou ouvindo, né? A vida muitas vezes é mais do que muitas igrejas têm pregado, eu ser rico, ter uma boa família, que tudo isso é muito bom, glória a Deus por tudo isso, mas a gente vê que a vida cristã, ela segue além, o propósito de Deus para nós é muito além disso. Então,
o Gotas eu vejo esse diferencial. É algo complexo que simplificado para muitas pessoas pode ser ali aquele estopim para uma nova vida, né? E a gente tem exemplos de pessoas que entram em contato, né? Falam assim, poxa, queria visitar mais nessa igreja, quero conhecer mais, quero ouvir algo mais elaborado, como nós estamos fazendo. Então, talvez isso seja para mim ali aquele gás que me motiva a continuar fazendo parte do projeto. Existe também a importância da participação do próprio membro, né? Da pessoa que está aqui nos cultos para compartilhar esse tipo de mensagem, que é diferente das pregações aqui em loco, né? Na igreja, nos dias de culto. É diferente a pessoa chegar aqui no Instagram e compartilhar o Gotas, que é o conteúdo é parecido, né? A essência ela é igual, mesmo, que é a Bíblia, mas é num formato diferente, num tempo diferente, com uma linguagem diferente. Eu acho que isso alcança mais pessoas até. E eu já queria utilizar o gancho do que o Arnold e tu falaste, né, Egídio, para que incentivar e encorajar que as pessoas encaminhem. Às vezes é um conteúdo, meu irmão, minha irmã, que você já sabe, principalmente se você frequenta aqui na igreja. Mas lá nas pessoas que seguem você e que você tem alguma forma acesso na internet, aquela pessoa pode não saber disso. E existem conteúdos, toda a Bíblia é permeada de conteúdos que fazem diferença vital. Você aprende coisas que pode transformar na palavra do Senhor, que pode transformar um casamento. Você aprende coisas na palavra do Senhor que pode transformar sua vida espiritual de morto para vivo. Então, a gente compartilha tanta coisa, compartilha meme, compartilha gatinho, gatinho é o Arnold, é a minha esposa, ele sempre manda gatinho pra Carol. Compartilha cachorro gatinho, compartilha cachorro, compartilha gente fazendo tolice e tal, mas aí na hora parece que fica desanimado em compartilhar. Não tenha medo de ser perseguido por causa da palavra do Senhor. O Senhor diz, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, esnobados por causa do meu nome. Então, fica este encorajamento. Eu vejo que o Arnold sempre compartilha. Eu não sou radioso aí. Padrão. Eu não sou padrão, porque eu também não vejo o que as pessoas postam. Mas fica este encorajamento de qualquer forma. Foi com este intuito que surgiu o Gotas e é com este intuito também que está surgindo agora. Então, só um resumo, compartilha lá no teu stories, bota lá. Eu vejo que desde que começou a gente já lançou uns 5, se eu não me engano. Muitos irmãos naqueles primeiros nem compartilhavam, né? Era só a galera aqui do projeto, era o pastor André, era a Carol, porque esposo tem que não compartilhar, tem jeito, obrigada. Né? O Negídio, aí tem que apoiar tudo que eu faço. Mas foi o segundo, aí mais irmãos compartilharam. Resumo, esse último agora que postou semana passada, nessa terça agora, eu vi que lá no meu story, né, no meu feed junto com meus stories, eu vi que muita gente compartilhou. Mais do que eu estava acostumado a ver. Então, o alcance ali já extrapolou. Vi irmãos jovens da nossa igreja que fazem parte do Ministério Atitude. Vi irmãos da igreja que não são tão envolvidos com a Atitude, mas postando também. Então, aí você imagina o alcance dessa pessoa, né? Que às vezes tem, 400, 500 seguidores, mas desses 400, poucos são daqui da igreja. Essa pessoa vê aquela mensagem, foi da incoerência, se eu não me engano, né? Poxa, eu não quero ser incoerente, né? Então, deixa eu pelo menos parar para ver 2 minutos aqui. Então, é muito importante. Compartilhar no teu stories, faz igual eu, compartilha um cachorro, compartilha a Atitude. Deixa equilibrado as coisas, né? Saiba qual é o objetivo por trás de tudo isso. É glorificar Deus. Se você ama Deus, você quer glorificar Ele. Senão é incoerente. O Neymar tá no Santos. Todo mundo posta o Neymar no Santos. A foto linda dele lá, né? Neymar vai nem jogar Santos. Bola. Coitado. Grandes coisas. No final de carreira. Mas a pessoa, um conteúdo bíblico, um conteúdo que vai edificar, pode mudar vidas, você deveria ter um ânimo muito maior. Não para glorificar o pastor André, Ministério Atitude, PIB do Pará, pastor Rai. Não, para glorificar a Deus. Tá bom? Então, esse é o objetivo. Foi com isso que surgiu o Gotas. A ideia é antiga, mas agora o Senhor tem nos abençoado e a gente tem colocado em prática. Mas hoje a gente não vai falar só sobre Gotas, né, Negídio? Hoje o nosso primeiro podcast tem um assunto específico. Eu pedi pro Negídio fazer uma vinheta para mudar de assunto. Eu não sei se ele vai fazer, mas eu pedi para ele. Não tem vinheta. Solta a vinheta, editor. Solta a vinheta. Se tiver, se não tiver... Só uma tela. A gente está no período de lançamento, carnaval,
Esse período amado pelo brasileiro, Esperado, né? esperado. O ano O país do carnaval. País do carnaval. O ano só começa depois do carnaval. Então a gente vai falar sobre o carnaval. Então a gente vai trazer alguns pontos em que a gente não vai falar do carnaval, porque, enfim, ninguém é carnavalesco nem dono de escola de samba. Qual é a Mas marcha lá da... Qual é o samba enredo desse qual ano? é o tema da fulana lá da que tá- Beija-Flor. Mas assim, a gente vai trazer o papel do cristão, ou qual o papel do cristão nesse período do carnaval, né? Mas primeiro a gente vai fazer uma introdução, o que é o carnaval? O carnaval, todos nós tivemos aqui o dever de casa de pesquisar um pouco quanto a isso. E para a gente entender o carnaval, a gente tem que pensar um pouco quanto às origens do carnaval, né? Segundo a breve pesquisa que eu fiz na internet, não foi no chat GPT, o carnaval... Tem menos confiabilidade. O carnaval, ele remonta diretamente a festas pagãs, no contexto grego, no contexto romano, a deuses pagãos da bebida, como Dionísio, Baco, ao deus Saturno. Então eram festas que ocorriam naquele contexto, em que por alguns, e aqui a gente não está preocupado em fazer um contexto histórico profundo sobre o carnaval, mas sim destacar a lógica do carnaval. Qual era a lógica daquelas festas que o nosso carnaval hoje remonta? Era a lógica de que por alguns dias todas as pessoas estavam livres para fazer o que bem entendiam. Comer até não querer mais, beber até não querer mais, sensualizar até não querer mais, fornicar até não querer mais. Eram festas da libertinagem, festas da libertinagem. E a lógica não mudou muito com o tempo. A lógica não mudou muito com o tempo. Até hoje, o carnaval representa um pouco de tudo isso. São ambientes, e eu posso falar com algum conhecimento de causa, porque já participei bastante de festas no passado, viajei para ir para carnaval e etc. São festas em que nós celebramos essa liberdade de algumas regras morais. Eu posso me vestir como eu quiser, eu posso beijar quem eu quiser, eu posso beber o quanto eu quiser, eu posso dormir a hora que eu quiser, acordar a hora que eu quiser. Então, este princípio ainda permeia o carnaval até hoje. Mas será que para o crente, qual deve ser, ampliando um pouco o assunto que o Neji adiantou, qual deve ser a relação do crente para com uma festa cujos fundamentos remontam a este paganismo libertino? E aí é interessante, né, já pensar nisso, essa relação do crente com esse tipo de festa, porque o próprio nome da festa já dá um spoiler ali do que o camarada vai experimentar, né? Se a gente for levar em conta o que o pastor falou, por exemplo, sobre o cara vivendo ali desregrado, só isso já nos traz tem que nos acender uma luz, né? A palavra de Deus, ela nos ensina em diversas partes, especialmente no Novo Testamento, que o cristão é aquele camarada que ele vive sob a ordem. Deus é um Deus de ordem, Deus estipula ordens para o crente viver e para que ele viva de maneira regrada, tomando conta, zelando pelo corpo que nós temos, por exemplo, zelando pela sexualidade que Deus nos deu, zelando principalmente pela santidade que é o objetivo de nós sermos salvos. Então, esses parâmetros aqui, vamos dizer, mais externos, já nos deveriam, pelo menos, nos blindar de muita coisa. Poxa, se eu vou para um local onde eu vou beijar quem eu quero, aí, opa, o que a Bíblia diz sobre a minha sexualidade? Como eu devo exercer a minha sexualidade à luz da Bíblia? Ela vai me ensinar que eu tenho que fazer isso no casamento, que só o casamento é o local ideal para eu dar vazão aos meus desejos sexuais. Enquanto isso, eu sou um solteiro, devo buscar a pureza, né? O casamento também, mas com relação a essas questões sexuais, eu devo buscar a pureza, me abster dessas coisas, como nós vamos ver em vários textos. Sei lá, cuidar do corpo, vou encher a cara, vou cair onde tiver que cair, vou dormir onde tiver que dormir. Tenho amigos, na época de colégio, que iam normais, voltavam batidos, voltavam com calo, voltavam com olheira, voltavam com... Enfim, brigavam, às vezes não voltavam com marcas. E aí, como é que você zela pelo corpo que Deus lhe deu para ser um bom mordomo? Então essas coisas deveriam
pelo menos nos, né? Opa, deixa eu ver. Mas aí vai ter aquele camarada que vai falar assim, não, carnaval que eu vou, bloquinho que eu vou, bloquinho de família. É só eu e minha família lá, andando ali pela cidade velha, né? A gente faz o nosso abadá, bota ali nossa máscara, bebe, mas não é beber tanto. Não cai, né? Não Pega, cai, não cai, não até cai. cair. Mas ainda assim vem outro princípio. A Bíblia diz que a gente não deve se embriagar, mas se encher do Espírito Santo. Então, pra onde você tenta correr, você parece que não tem escapatória. O carnaval é o que não combina com o crente. E sabe o que é interessante? É que a mentalidade de que é um tempo de liberdade é o completo oposto do que a Bíblia ensina. Na verdade, o carnaval, por assim dizer, é uma época em que a escravidão do homem para com o pecado fica latente. É ali quando ele é mais escravo, ele tira todas as amarras de algum tipo de liberdade e se entrega ao seu senhor, que é o pecado. É o completo oposto. O mundo vende como liberdade, mas biblicamente é escravidão. É as pessoas se entregarem aos seus desejos. Talvez desejos que ela não tenha coragem, como, por exemplo, muito homem que quer se vestir de mulher, mas não tem coragem. Aí no carnaval pode se vestir de mulher. Aí o camarada espera o ano inteiro para se vestir de mulher. Então ele está dando vazão à escravidão do pecado. E é interessante, eu quando estava refletindo sobre esse assunto, eu me lembrei de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, eu cito bastante, então quem me acompanha já deve ter escutado eu citar algumas vezes, foi um grande pai da igreja, ele do século IV, e a conversão dele remonta um pouco do que a gente está falando. Ele não era crente, ele vivia uma vida até onde há alguma divergência, mas muitos dizem que ele vivia uma vida meio dissoluta, de estar aproveitando festa, ia muito para o Coliseu Romano lá, para os jogos e tal. Então ele parece que vivia uma sexualidade meio descontrolada, até que um dia ele leu a palavra do Senhor, o texto que está em Romanos, capítulo 13, versos 13 e 14, e olha a semelhança. Foi entrar em contato com essa palavra que mudou a vida de Agostinho. Diz o seguinte, Romanos capítulo 13, versos 13 e 14. É um conselho de Paulo para a igreja, né? Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em pudicícias e dissoluções, não em contendas e em ciúmes. Mas, aqui, olha o conselho de Paulo para o crente. Revertivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, nada entregais para a carne, no tocante aos seus desejos ou suas concupiscências. Foi essa mudança que Agostinho teve quando ele entendeu que a vida dele como cristão não era mais viver se entregando para a carne, parafraseando, se entregando para a festa da carne, para o carnaval, para viver em orgias, berbedeiras, imoralidade, e ele entendeu isso. Isso transformou a vida dele. Como é possível que existem pessoas que e é um dos pontos que a gente vai conversar aqui, o Negídio vai falar daqui a pouco, como é possível que pessoas que querem dizer que são seguidoras de Jesus, discípulos de Jesus, e vivem, defendem, vivem o carnaval. Isso é contra o que a palavra do Senhor disse. Onde é que existe carnaval que não tem bebedeira? Onde é que existe carnaval que não tem imoralidade, roupas sensuais? Onde é que existe carnaval em que não há orgia sexual? Não existe. Então você tirou a essência do carnaval, então, a graça, né? A graça, entre aspas, do carnaval é fazer essas coisas, né? Exatamente. Mas uma coisa que é engraçado as pessoas elas sempre tendem a distorcer, né, alguns sentidos, enfim. Mas no quesito que a gente vai levantar o ponto, o crente e o carnaval, né? Como é que essas coisas vão caminhar. E um texto que eles usam muito, Paulo, né? Me fiz de louco para ganhar os loucos. Clássica. Você fez de muito louco. Então, e a gente vê que existe muita discussão e polêmica em cima disso. A gente não vai entrar nesse assunto, nesse aspecto. Nesse texto. Mas tá, beleza. Aí então o crente, o cristão de verdade, ele não vai pra pular carnaval, não vai festejar, tá? Mas ele precisa alcançar essas vidas.
E aí, como é que fica? Rapaz, esse texto de Paulo, a gente não vai se aprofundar nesse texto, mas Paulo, em nenhum momento ele diz, eu me fiz pecador para alcançar pecador. Paulo, ele falava de uma forma, o que Paulo está ensinando nesse texto? Que quando ele falava com os gentios, ele usava a lógica, o linguajar, o comportamento de lidar com os gentios, como ele vai fazer lá em Atos 17, quando ele Em Atenas, né? em Atenas, quando ele prega em Atenas. E quando ele lidava com os judeus, ele conversava com o linguajar que tocasse o coração dos judeus. É nisso que Paulo está falando. Ele não está falando que ele se vestiu de pecador para convencer o pecador. Isso é o completo oposto do que Paulo ensina. E existe um princípio por trás aqui que é muito importante. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 a 20, em suma, que o crente deve fugir da imoralidade sexual. Como são as festas de carnaval? Você não precisa ir muito longe para não fugir da imoralidade sexual. Basta você ligar a televisão. O que é que você vai ver? Você vai ver mulheres nuas. Antigamente era seminua. Agora não, já evoluiu. O pecado evoluiu e agora você vai ver mulheres nuas. Assistir isso não é fugir da imoralidade sexual. E é interessante por que Paulo comanda. Qual é a razão pela qual Paulo comanda que os crentes devem fugir da imoralidade sexual? Ele dá 3 razões que eu tenho pregado todo sábado. Você que vem para o culto atitude já ouviu 1000 vezes e eu vou repetir. Porque o corpo do crente, o corpo daquele que vive para Jesus, foi comprado pelo sangue de Cristo. Ele vive em união com Cristo, uma união mística, sobrenatural que a Bíblia defende. E além disso, ele foi pago. Ele é templo do Espírito. Obrigado, já tinha esquecido o terceiro. Ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Está tudo lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, importa para Deus, a lição por trás de tudo isso é que importa para Deus o que a gente faz com o nosso corpo. Então, não, eu vou evangelizar. Mas quem é o homem? Quem é o homem? Eu falo por mim, eu sou incapaz de fazer isso. Que vai para uma festa de carnaval, que tá lá um bocado de mulher seminua e com coração evangelístico e não vai pecar. Eu não posso. Eu não vou. Tu vai, Negi? Se o cara for, ele tá se o cara outra coisa, né? O cara ele tem que ser um cara muito diferenciado. Então, mesmo Paulo que disse isso, ele disse também que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então, você precisa ter cuidado. Não é um ambiente para o crente estar. O crente não tem que defender, não tem que apoiar, não tem que gostar, não tem que assistir. Se ele quer evangelizar pessoas, evangeliza no trabalho. Tem um ano todo para evangelizar. Ali quer tirar o fevereiro, né? O cara tem um ano todo para evangelizar. No trabalho, na escola, na faculdade. Mas é fevereiro, nos projetos da igreja. O ministério dele é o ministério carnaval, né? Se você quer evangelizar, procure o pastor Paulo Marini aqui na nossa igreja, na primeira igreja batista do Pará, que ele vai lhe ensinar a evangelizar e vai lhe levar para evangelizar. Agora não vem com esse papo de que eu quero evangelizar no carnaval. Mas aí vem a solução para esses problemas, o Carna Gospel. A solução do... o melhor dos dois mundos, né? O carnaval e o mundo evangélico se associa e vira o Carna Gospel. Rapaz, isso aí... Tem um ditado antigo, não é da época de vocês, que dizem que quando a minuta saiu pior do que o soneto. É um negócio assim, quando a solução é pior do que o problema. Aí, bicho, eu não sei nem por onde começar, mas vai lá. Eu tava até lendo aqui, quando ele falou, lembrei. O Salmo 1, né? Salmo 1, verso 1, ali, Davi começando o saltério, ele diz algo muito interessante que muitas vezes tem muita gente que conhece esse salmo de cor, né? Mas não se liga nas palavras ou no sentido que ele está falando. Salmo 1, verso 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em outras traduções você vai ter aqui falando que não copia ou que não se parece com os ímpios. A ideia de Davi, que ele vai abrir aqui os seus salmos, né? É mostrar 2 caminhos opostos. Um caminho de muita alegria, que é aquele que dá no versículo 2, seu prazer está na lei do Senhor. E o que não é, ou como não viver essa bem-aventurança, essa muita alegria que vem de estar unido com o Senhor, que é justamente você se parecer com o ímpio, você, ali como ele vai dizer, andar no conselho, estar ali compartilhando essa comunhão íntima com os ímpios,
Você chega a dizer sentar na roda dos escarnecedores, ter comunhão total com eles. Então, às vezes a gente tem essa noção, né, de que, não, eu vou redimir o carnaval, quando na verdade você só quer aproveitar sem sentir aquela culpa, né? Não, eu tô no carnaval, tô pulando, tô curtindo, mas eu não tô bebendo, eu não tô vendo... Depende, né? Porque infelizmente nessas igrejas que... Eu digo isso por experiência própria, tá? Já cheguei a ver, graças a Deus nunca fiquei até o final, Olha mas... lá, a gente foi convidado Já, uma vez já, pro já Pedagogo. entrei, já vi o início, mas depois fui embora. Lorena, tu sabia que o Arnold era De presente Carna no Carnaval? Cristo, né? O famoso Carna Cristo. Olha, duas palavras. Olha, Carna Cristo. Carna Cristo são duas palavras que Cristo. não cabem junto. Porque carna do carnaval tem a ver com a carne pecaminosa. Isso, mas Cristo é aquele que não tem pecado. Vai lá. Então, o Carna Cristo, muitas vezes a gente entrava, né? Era um momento ali que era final de muito semana, e ali tinham shows gospel, aquelas músicas mais agitadas, né? Só que eu tava falando com que relação, não tem bebida? Beleza, não tem. Mas questão de roupa. Infelizmente, as irmãs, né, as moças que frequentavam, não iam com roupas como se veio para um culto de domingo, por exemplo. Você ia como se você fosse para uma balada. A diferença era que a música tinha a palavra Deus no meio, mas o ritmo era o mesmo. E ali você não tinha bebida, as pessoas, já cheguei a ver, ficavam, não dentro, né? Elas saíam, isso que eu ia falar. Aí ficavam, se não se dentro não pode, é pecado, dentro é pecado. Se não se agarram na hora se agarram não. depois. Isso aí não tem dentro dessa. Não ficavam, porque ali o templo, né, é sagrado, ali não pode, ali não pode. Vai lá na fora. Aí eles iam lá fora, eu digo isso porque eu morava na frente, tá, dessa igreja. Eles iam lá fora. Lorena, ele morava na frente, ele não ia não. Beijavam lá e tal, ficavam, voltavam pra aproveitar a noite, né, porque tinha ali refrigerante e tal, coxinha, então... tudo com ordem e respeito. Aí você compara, né? Poxa, o Davi tá falando assim, muito feliz é o homem que não se parece com isso, mas contrário, é aquele homem que busca viver e meditar dia e noite na palavra do Senhor. Aí essas igrejas, com a pretensão, vem falar assim, não, é bom você, contrário ao que o Davi tá falando, é bom você se parecer com o ímpio. Por que é bom? Aí você vai ter inúmeras desculpas, né? Justificativas. Não, é para atrair a juventude. É para fazer com que essa pessoa não vá para o carnaval, mas fique na igreja. Enfim, desculpas que daqui a pouco talvez a gente fale, mas podem ser muito bem respondidas à luz da Bíblia de outro modo, né? Mas normalmente eu acho isso interessante. Você querer parecer com algo que é pecado. Qual é o meu desejo? Qual é a bondade? Qual é a virtude que há em eu me parecer com algo que a Bíblia diz, a Bíblia condena, e diz que se permanecer daquela forma, um dia vai perecer eternamente. Qual é a vantagem que eu tenho em me parecer com isso, né? Tem uma vez eu estava assistindo uma pregação do pastor, aí ele levantou esse ponto, né? A gente fica... Existe essa discussão, né? A igreja, eu tenho que ser atrativo, eu tenho que ter atrativos para as pessoas virem para a igreja. E uma coisa que esse pastor falou na pregação é: se cada vez eu buscar mais a Deus e tiver mais Deus no meu coração, menos as vontades da carne, eu tenho que parecer igual com o que acontece no mundo. Isso vai preencher menos o meu coração. Mas e aí? Eu posso ir evangelizando no carnaval, que a gente já até levantou esses pontos? Eu acho que não deve. Poder pode. Poder pode porque é possível. Mas não deve. É uma questão muito complicada. Eu acho que você tem melhores oportunidades para isso. O que tu tá falando é verdade, de que esse trecho da pregação que tu tá te referindo é verdade. Na medida que nós amamos as coisas do Senhor, foi um pouco do que o Arnold falou. É por isso que quando Jesus é questionado sobre quais eram os principais mandamentos, ele diz: o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Então, esses mandamentos são vinculados. O amor para com o próximo, que pode ser, é porque eu amo, eu quero evangelizar no carnaval. É o segundo maior mandamento, que está debaixo do mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus, biblicamente, talvez você não saiba disso, mas amar a Deus não é ter um sentimento profundo. Devemos ter um sentimento profundo por Deus. Mas, biblicamente, amar a Deus acima de tudo é obedecer à vontade do Senhor. E a vontade do Senhor nos manda a correr, a fugir desse tipo de comportamento. É interessante que Paulo diz por quê. Ele ensina porque o crente
deve ser diferente. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Escute essa palavra aqui para você, para mim e para você. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Esse é o padrão do que está em Cristo. Ele é diferente. As coisas antigas, o comportamento do mundano, o comportamento que cedia à escravidão da carne, como nós já falamos aqui, eles ficaram para trás. Essa é a condição do crente. O crente é aquele que a Bíblia diz que um dia vai morar no céu, vai herdar o reino dos céus. Mas olha o que o próprio Paulo diz, e eu queria destacar esse texto aqui, lá em 1 Coríntios, sobre aqueles que não vão herdar o reino de Deus, o reino dos céus. Ele diz o seguinte: não vos enganeis. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, parte B. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Essa palavra efeminados a gente citou mais ou menos aqui. Não é apenas homossexuais. Está incluso também homossexuais, mas é também aqueles homens que queriam se parecer com mulheres, ou tinham comportamentos efeminados. Ou seja, os camaradas que querem vestir roupa de mulher, né? Nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, é preciso ter temor do Senhor quando a gente escuta essas palavras. Se você acha que precisa viver o seu cristianismo no carnaval, muito cuidado. Eu prefiro seguir as palavras do apóstolo Paulo e fugir da imoralidade sexual. E você que está nos ouvindo pode achar que isso aqui todo mundo já sabe disso, pastor. Talvez você saiba disso, mas não é um conceito absoluto no meio das igrejas. A gente estava conversando sobre um caso aqui que o Negide vai comentar um pouco mais aí. Sem nomes, Negide, sem nomes. A gente chegou a informação. A gente Furou a bolha. chegou pra gente. Furou a bolha. Um caso de uma influenciadora cristã. Se diz cristã. Se diz cristã, que ia participar do carnaval numa escola de samba. Só que como ela foi ver o samba enredo, e o samba enredo falava de do candomblé, religiões africanas. E ela, por respeito ao cristianismo e à família dela, ela pulou fora. Tá, isso Até é um ponto. aí tudo bem, Até né? aí, ok. Poxa, Mais ou menos, mais ou menos. né? Mas aí... Foi só um Mas tem um convite. detalhe. Não, mas só tem um detalhe. É aí que complica. A menina faz conteúdo adulto e é casada com um cara e uma mulher, ou seja, vive um trisal. Aí tu associa Influenciadora cristã. e ainda coloca como influenciador. Pode isso, Arnaldo. Pode isso, Arnaldo. Poder pode. Olha, como diz, né, aquele famoso... O pessoal vai saber o nome, né? Aquele famoso pastor pentecostal. Posso ter 2 homens, 3 homens, 4 homens? Pode. Pode ir pro carnaval? Pode. Posso se vestir com a roupa da Anitta? Pode. Só não vai poder ouvir o som da última trombeta. Não vai poder ir pro céu no final. Não herdarão o reino de Deus, né? Isso aí o cara tá certo quando ele falou. Foi muito assertivo. A gente vê cada loucura que a cada ano que passa só piora. E é interessante esse caso dessa moça aí, vamos colocar assim, né? Porque quando ela ouviu ali, a notícia foi isso, né? A crítica da notícia foi essa questão muitas vezes, crítica dela, a religião dela tá fazendo... Ela tem preconceito com a religião alheia, né? Ou então, olha como a religião dela não quer que ela se envolva. Então eles focaram muito nessa questão, na relação dela. Eles conseguiram nesse contexto todo bater no cristianismo. Não bateram no carnaval, Isso não mesmo. bateram no cristianismo. Então, no entre aspas, ela é cristã e ela... Poxa, ela tá vendo? Ela não quer se ligar com as religiões de matriz africana e tal. Só que aí você vê que o problema é muito mais fundo. Pro mundo, se ela tivesse aceitado, não importa se ela entre aspas, né, se diz cristã, não importa se ela tem um trisal, que é um padrão completamente contra o padrão que Deus estabelece de casamento na Bíblia. Não importa se ela tem... casamento, isso. Pois é, não importa se ela tem uma plataforma de conteúdo adulto, nada disso importa. Você pode ser cristão, segundo o mundo, e fazer tudo isso. O que você não pode é criticar a religião dos outros. Aí, se você chegar nesse ponto, você não é mais cristão. É o pior dos pecados. Agora é o seguinte, deixa eu dizer...
Porque assim, eu já vi eu não sou muito frequente, mas de vez em quando eu vejo alguma coisa ou outra. Eu vi um conteúdo na internet que um pastor falava algo interessante. Ele disse assim: olha, você não acreditar no inferno não faz diferença nenhuma. Você pode. Se você não acredita no inferno, o problema é seu. Você acreditar e não acreditar não faz diferença nenhuma. Sem Cristo você vai parar lá. Então, é interessante que, como o mundo diz onde é que as pessoas devem depositar a sua alegria, o que é errado, como o Arnold acabou de falar. Não. Se dizer que é cristão não compatibiliza com religiões de matizes africanas, como ele gosta de dizer, é um problema seríssimo. Mas a pessoa se dizer seguidora de Cristo e fazer o que bem entende, não choca. Não choca. Mas a palavra do Senhor é clara. Não importa se você crê em inferno ou não crê. O que importa é que não vos enganeis. Olha a exaltação que Paulo faz. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso é uma verdade absoluta. E eu quero mudar um pouco o foco. O nosso foco, como crente, deve estar no coração. O que que o mundo encontra no carnaval e todas as coisas parecidas? Encontra a alegria deles. Mas a Bíblia diz que a nossa alegria tem que ser no Senhor. Paulo comanda lá em Filipenses 4:4. Alegrem-se no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se no Senhor. Às vezes, eu sei, porque eu já ouvi pessoas falando isso. Eu pensava, não exatamente, mas de alguma forma, assim, há alguns anos atrás, é que era um tempo de extravasar. Eu vivia, porque eu trabalhava, vivia as coisas do dia a dia, mas aí o carnaval é um momento de alegria. Mas aí isso mostra onde está a alegria das pessoas. E não é no Senhor. É no contrário, é a alegria na carne. Carnaval. Tem um salmo que está lá em Salmo 16:11, que nos ensina por que a nossa alegria tem que estar no Senhor. Se eu achar o salmo, né? É difícil, mas vou achar. Acha aí, Arno, de Salmo 16:11. Eu tô achando aqui. Salmo 16:11. Olha onde deve estar a alegria do crente. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Pronto. Onde é que o crente, o salmista, onde foi que o salmista encontrou alegria? Na destra do Senhor. E não é qualquer alegria, é a plenitude de alegria, a totalidade da alegria. Então, esse deve ser o nosso esforço do coração. Eu não falo como um hipócrita que acha que já alcançou esse nível, mas a gente tem que falar como aquele que persegue esse nível. Acima de tudo, nossa alegria tem que estar no Senhor. E aí vem nessa questão da relação, né? Poxa, os caras ali são muito fundamentalistas, né? Não pode isso, mas e outra coisa ali, não vai cair no mesmo... Qualquer coisa, a gente está usando o carnaval como, vamos dizer assim, um objeto, né, de estudo aqui. Mas qualquer coisa que se englobe ou se pareça com isso, no sentido de que, poxa, a minha alegria está naquilo, ou então aquilo molda o meu comportamento contrário ao comportamento da Bíblia, também tem que ser tomada as mesmas medidas. A Bíblia, quando ela vai falar, por exemplo, de idolatria, ela não fala que idolatria é apenas, um exemplo aqui, é apenas você dobrar o seu joelho e adorar uma imagem. Que aí você vai dizer, não, eu tô safe, né? Isso aí eu não faço. Mas eu cultuo o dinheiro como se fosse aquilo mais importante. Eu durmo pensando em dinheiro, acordo pensando em dinheiro, vivo a minha vida pensando em dinheiro. Então eu não sou idólatra, eu sou workaholic, né? Olha, eu acho que a gente já temos conteúdo para um próximo podcast. A idolatria nos nossos dias. Não se engane. Idolatria não é apenas adorar a imagem. Muito mais coisa do que você imagina é idolatria. Mas isso é para um próximo episódio. Aí, se der muito like, a gente faz. Gente, bem, a gente vai encerrar, tá encerrando, então agradecer quem ficou até o final. Compartilha. Quiser mandar alguma dúvida, alguma indicação de tema, manda lá no sugestão, manda lá no Instagram do Ministério Atitude.
nos segue. No André ele não posta, não vai te interagir. Se você mandar no meu, a chance de eu responder é muito muito. exígua. Mas manda no Ministério Atitude que a gente vai... Ministério Atitude. Não, mas a minha Isso aí. esposa vai responder. Ela disse que ela vai responder. Enfim, tem as nossas redes sociais. Cada um tem uma experiência diferente, né? Uma vivência diferente. Então, acho que caminhando junto, até com vocês aí, a gente pode aprender muito mais. E tá mais próximo de vocês. Que Deus nos abençoe. Eu não sabia que o Arnoldinho era especialista em carne crente, né? Não, Só uma mas vez pra nunca. que Deus nos abençoe você que está nos ouvindo. E até uma próxima. Em nome de Jesus, amém.